O comando do Exército decidiu não comemorar o aniversário do golpe militar em 31 de março. Fontes militares disseram ao CNN Arena que o assunto estava em discussão desde a posse de Lula, mas foi reforçado depois dos atos criminosos de 8 de janeiro. Com a troca de comando, o general Tomás Paiva decidiu por não se pronunciar na data. Era costumeiro no governo Jair Bolsonaro ser lido uma ordem do dia nos comandos, nos quartéis. A decisão tem aval do ministro da Defesa, José Múcio. A Marinha e a Aeronáutica devem seguir o mesmo caminho. Como lembramos aqui, nos anos do governo Bolsonaro, o Exército celebrou a data do golpe militar. Isso não aconteceu no governo Dilma, chegou a acontecer no início do governo Lula e resultou na queda do então ministro da Defesa. Em 31 de março de 1964, um golpe de Estado depôs o então presidente João Goulart e instaurou uma ditadura militar que durou até março de 1985. Vamos ao debate. Gabriela, começo com você. É uma decisão política do Exército de submergir. Eles querem evitar voltar aos holofotes se eles comemorassem o que muitos dentro do Exército chamam de revolução, novamente se tornariam alvo aí das manchetes. Mas eu queria que você entrasse na questão de fundo. Faz algum sentido o que levava o Exército Brasileiro a chamar de revolução, a cometer esse tipo de erro histórico? Olha, é inexplicável, né? Eu acho que a explicação até no bloco anterior o Joel antecipou um pouquinho, que é esse movimento, né, do bolsonarismo e que quando o Joel estava falando do Trump, do bolsonarismo de exaltar, né, a ultradireita, mas a ultradireita, o pior que tem, né, da violência, das notícias falsas, né, de exaltar as armas, a tortura, enfim. A gente sabe que Bolsonaro, por exemplo, já falei aqui uma vez também, ele foi a pessoa que, durante o processo de votação do impeachment da Dilma, homenageou o Ustra, que foi quem a torturou quando ela foi presa pela ditadura militar. Ele é a pessoa que homenageou Sebastião Curió, que foi um dos responsáveis pelo massacre na guerrilha do Araguaia, que a gente ainda tem mais de 60 desaparecidos no Araguaia, que ainda não foram recuperados, suas famílias não os recuperaram, jovens estudantes que estavam lutando contra a ditadura. Então, o problema de fundo aqui no Brasil é que, diferentemente de outros países da América Latina que passaram por ditaduras em que houve também tortura, morte, desaparecimentos forçados, ao contrário desses outros países, a gente não teve uma justiça de transição. A gente não investigou, puniu e reparou os crimes cometidos, crimes contra a humanidade cometidos pela ditadura. Nós temos condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, temos o caso do Vladimir Herzog e o caso Gomes Lund, que é o caso da guerrilha do Araguaia, em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos entendem que o Brasil está devedor, né? E que o Brasil, por não ter recuperado a memória do que foram esses crimes, o que foi, né, a ditadura militar, que foi um regime violento, que restringiu direitos fundamentais, que derrubou o Congresso e que perseguiu seus oponentes políticos. Esse regime nunca, a nossa história, com essa história da anistia e dessa transição negociada, a gente nunca se entendeu com a história. E os jovens de hoje, muitos jovens de hoje, não sabem o que foi a ditadura. A gente precisa ter memória. Eu acho que esse é o problema do Brasil. O problema de fundo é que a gente não lidou com a memória, a gente não puniu os torturadores. Joel, eu ia fazer uma outra provocação, mas a da Gabriela é muito boa. Você acha que essa mentalidade que ainda existe no Exército Brasileiro, a gente está vendo um movimento importante, né? Não podemos negar, que é desistir de celebrar a revolução que não houve, pelo menos, né? Chamar as coisas pelo nome, foi um golpe. Mas ela vem dessa grande pacificação que aconteceu ali, da anistia. Temos agora o filme argentino, 1985, que está concorrendo ao Oscar, um grande filme que mostra todo o processo, todo o julgamento na Argentina. Vem disso? É de não termos feito esta meia-culpa?
Eu me pergunto sempre se na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, será que as Forças Armadas celebram a ditadura que cada um deles passou? Eu não tenho conhecimento interno lá do Exército, mas eu duvido muito. Alguma coisa diferente e ruim está valendo para o Exército Brasileiro. Mas é o básico do básico, não celebrar o regime ditatorial que perseguiu, torturou, matou, negou o direito de liberdade de expressão, fechou o Brasil, reprimiu centenas, milhares de pessoas. A nossa democracia, instituída a partir de 85, é a vitória e é a democracia daqueles que tinham sido perseguidos nas décadas da ditadura. O nosso regime democrático liberal é a negação, é a antítese do que foi a ditadura militar brasileira. Então, é quase impensável que o Exército, neste nosso regime, se sinta e tenha se sentido por 4 anos à vontade de celebrar esse período tão duro e tão tenebroso da história política brasileira. Não era à toa, né? O Bolsonaro, eu falei das ditaduras vizinhas, o Bolsonaro, em um dado momento, lá não lembro mais qual o contexto, celebrou a memória do Stroessner, um ditador sanguinário do Paraguai, com uma lista de crimes aí que fazem horror a qualquer um. Enfim, essa era a visão, essa era a ideologia, mas essa ideologia ela é incompatível com o nosso regime democrático. É incompatível com o nosso regime democrático aquelas falas que a gente ouvia antes do próprio Bolsonaro de que, não, com democracia você não resolve, tem que botar uma ditadura, tem que matar 20 mil. Essa foi a mentalidade do Estado brasileiro. É graças à nossa vitória sobre esse tipo de visão que a gente tem hoje um regime democrático que está aí para completar 40 anos e espero que se estenda muito além disso. E é evidente, é impensável, é impublicável que as nossas Forças Armadas ainda celebrem, ainda acham que é um dia para ser honrado. Deviam honrar o dia da volta do governo civil, que é bom também para as forças militares. Força militar não tem que ser ditatorial, pelo contrário, pega as maiores forças militares do mundo hoje, Estados Unidos, Inglaterra, todas comprometidas com seu regime democrático. Então, ver que isso acontece no Brasil nos indica uma coisa. Bom, primeiro, que bom que, no mínimo, pararam de celebrar abertamente, daí um escárnio, daí um deboche na cara da democracia brasileira. Que bom que isso não vai mais ocorrer e todo mundo que fez deveria sofrer uma consequência por isso. Mas o segundo ponto, é preciso um processo intenso de educação e de conscientização e de formação dos nossos quadros militares. Porque não é só porque pararam de falar que pararam de sentir. Exatamente isso, Hélio, que é essa provocação que eu queria jogar para você. Nós sabemos o quão delicado é isso dentro das Forças Armadas. A apuração que eu tenho é que os generais do alto comando estão todos de acordo em não celebrar essa data, o ministro Múcio também. Agora, causa insatisfação entre a base, porque tem muita gente dentro do Exército que tem a visão de que é um momento para ser celebrado, porque foi um momento em que o Brasil derrotou o comunismo. Você, de alguma forma, consegue entender essa mentalidade? Olha, se causa insatisfação com a base, é um problema, eu acho que interno das Forças Armadas, do Exército, etc. Porque a decisão foi boa, foi positiva, né? Eu acho que ela ajuda a desarmar um pouco esse sentimento de que as Forças Armadas, que eu não concordo, tá? Que as Forças Armadas estariam descumprindo sua função institucional ou de que a visão de algum dos dirigentes, dos generais, política pode influenciar nas próprias decisões institucionais das Forças Armadas. Eu não vejo nada disso. Mas a decisão de cancelar essa comemoração pode ajudar, porque o momento... Pode ajudar não, acho que ajuda. Ajuda a desarmar esse clima negativo contra as Forças Armadas, que eu não acho que seja produtivo, porque, como eu já repeti aqui algumas vezes, eu acho que as Forças Armadas, desde a redemocratização, sempre têm cumprido o seu papel institucional, até de forma exemplar, na minha opinião. Então, essa é mais uma demonstração de que as Forças Armadas, o Exército, estão dispostos a fazer isso e dar a sua contribuição para desarmar qualquer mal entendimento ou um clima negativo, e estão fazendo o seu trabalho como esperado. Vamos lá. Deixa eu só te colocar uma provocação antes. A da nossa tarja. A intenção do Exército é se descolar do bolsonarismo?
A decisão do comandante do Exército é uma vitória sobre a ala legalista do Exército. Uma ala legalista que defende o poder civil. Se defende o poder civil, você não pode celebrar o fim do poder civil, que foi o golpe militar. Então, é uma decisão coerente, que não tem nada a ver com esquerda ou direita, tem a ver com essa conquista civilizatória que se deu. A Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, alta comissária dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas, que teve um pai morto na ditadura chilena, ela tem uma frase que eu não me canso de repetir. Só se cicatrizam feridas limpas. É por isso que uma anistia geral e irrestrita, sem que se investigue e se cobre os assassinatos dados na ditadura, nos deixa sujeito a atos como os que ocorreram no dia 8, nessa tentativa de golpe. Eu queria colocar a situação, Raquel, de uma outra forma. Eu queria falar para as mães e para os pais de famílias que estão acompanhando a CNN. Se o seu filho chegasse em casa e falasse com orgulho que pegou um coleguinha e torturou esse coleguinha. Se ele falasse com muito orgulho que ele deu um golpe, tirou o presidente do seu grêmio estudantil ou do seu centro acadêmico à força do seu cargo. Se ele chegasse e falasse com muito orgulho que é natural ter mães tendo seus filhos arrancados do seu ventre durante a vida. Você teria orgulho do seu filho? Você teria o que comemorar? Então eu pergunto, se depois de tudo isso e de uma boa conversa sua com seu filho, ele voltasse a dizer, que bom, você ia ter vergonha ou orgulho do seu filho? Você teria, mães e pais que estão nos assistindo, a coragem de defender o seu filho depois disso? Se ele batesse em irmãos, como nós temos irmãos da pátria, que são os outros brasileiros como nós, você acha que ele teria algo para comemorar? Trazendo para a família, Raquel, deixa claro o que foi a ditadura militar no Brasil e a importância de ter tolerância zero a qualquer lembrança positiva desse, infelizmente, processo muito negativo na história recente do nosso país. Tortura nunca mais, né?